Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia, antes de começar a nossa aula, a tia tem um recadinho para vocês, certo? Procure um lugar calmo, ventilado, iluminado e bem tranquilo para que você possa ter êxito nos seus estudos. E junto com vocês levem o seu estojo e seu livro didático. O seu estojo contendo lápis, borracha, apontador, o material escolar que você vai precisar para essa aula, certo? E o livro que nós vamos utilizar é o nosso livro de português, ok? Então, vocês vão lá, abrir o livro de vocês de português na página 177, certo? E acompanhar junto com a tia a leitura do O Velho, o Menino e o Burro. Quando vocês têm o texto, o velho, o menino e o burro, vocês estão vendo a imagem, né, do burro, do velho e do menino. A tia vai ler o texto com vocês, certo? Para a gente continuar a nossa aula. O velho queria vender o burro. Então, chamou o menino, pediu que ele trouxesse o burro e partiram os três rumo à cidade. O velho e o menino foram andando na frente, o burro atrás. Ao vê-los, um viajante, montado num belo cavalo azul alazão, não se conteve e disse: "Que absurdo! Um velho a andar a pé e um animal folgado com um lombo vazio. Aposto que esse burro deve ser ruim demais e não aguenta carregar o peso." Ao ouvir aquelas palavras, o velho ordenou ao menino: "Eu vou montar no burro e você nos puxa. Assim, vamos calar a boca de todo mundo." E lá se foram eles. Mas, quando atravessaram o rio, ouviram o comentário de um pescador: "Se eu contar, vão achar que é mentira de pescador. Um marmanjo montado no burro e um menininho a pé. Que malvadeza!" O velho, que não queria ficar com a fama de malvado, ordenou ao mesmo instante que o menino subisse também no burro. E lá se foram eles. Na entrada da cidade encontraram Manuel, o amolador de facas, que ao vê-lo falou admirado: "Pelos cabos de todas as facas, como é que alguém pode querer vender um animal deixando-o cansado desse jeito? Bicho com a língua de fora ninguém compra. E se compra, paga bem menos do que o valor que vale." Ao ouvir aquelas palavras, o velho apeou do animal. No mesmo instante, seguiu o resto do trajeto puxando o burro, que continuava com o menino montado em seu lombo. Bastou aproximar-se da entrada da cidade e um bando de meninos pôs-se a gritar: "Olha o príncipezinho, olha o príncipezinho! Tem até um lacaio para puxar o burro pela redeia." Ofendido por ter sido chamado de lacaio, o velho fez com que o menino descesse do burro ao mesmo instante. Carreguemos o burro nas costas. Quem sabe, assim contentamos a todos." Mais adiante, ao ver o menino e o velho carregando o burro, duas mulheres caíram na gargalhada. "Ha, ha, ha, ha! 3 burros a caminho. Resta saber qual deles é o mais burro. Os 2 que têm 2 pés ou aquele que tem 4? Ha, 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 ha! O mais burro sou eu, que desde que saí de casa tenho dado ouvido aos outros. De agora em diante só vou fazer o que bem entender", disse o velho. Moral da história: quem tenta agradar todo mundo não agrada ninguém. Essa história vem falando sobre o quê? Que o velho saiu com seu burro, o seu filho ou seu neto para a cidade.
Só que cada um vinha dando. E aos comentários das pessoas, eles foram fazendo com que as pessoas pediram. Esse texto nos mostra a que a gente não dá ouvido às pessoas, certo? Porque quanto mais a gente faz, menos a gente agrada. A gente quer agradar a todos e acaba não agradando ninguém, certo? Tem as palavras aí do vocabulário, que é viajante, lombo, malvadeza, apeou, trajeto, lacaio e rédea, certo? Tem as atividades do texto, que nós vamos responder, né, todos juntos na aula de 3h30. E vamos para a gramática. A nossa gramática fala de adjetivo, contra o gênero, número e grau. Quando eu falo de gênero, eu estou falando do gênero masculino e gênero feminino. Quando eu falo de número, eu estou falando de plural e singular. Quando eu falo de grau, eu estou falando de aumentativo e diminutivo. Gênero do adjetivo. Os adjetivos concordam com o substantivo a que se refere, sendo masculino e feminino, de formas semelhantes aos substantivos, classificam em biformes e uniformes. Quando é que ele é biforme? Tem duas formas, sendo uma para o masculino e a outra para o feminino. Por exemplo, ativo é o masculino, ativa é o feminino, mal é o masculino, má é feminino, judeu, masculino, judia, feminino. Se o adjetivo é composto e biforme, ele flexiona no feminino. Somente o último elemento, por exemplo, o moço norte-americano fica a moça, que muda o primeiro substantivo e o último. A moça norte-americana. Surdo-mudo fica surda, muda. Por quê? Porque na primeira tem o moço, o norte e o americano. Aí por que o norte ele fica da forma normal dele, certo? Só vai para o feminino o primeiro e o último. E no surdo e mudo os dois, certo? Uniforme tem uma forma tanto para o masculino como para o feminino. Homem feliz, mulher feliz. Se o adjetivo é composto e uniforme, fica invariável no feminino. Por exemplo, conflito político-social. Fica e desavença política-social. Não muda, certo? Ela fica invariável, fica da mesma forma, ok? Quando eu falo em número, como a tia disse, a tia fala em singular e plural. Plural dos adjetivos simples. Flexiona-se no plural de acordo com as regras estabelecidas para a flexão numérica dos substantivos simples. Por exemplo, mal, maus. Lembra que a tia falou palavras terminadas, você acrescenta o S, né? Substantivo, você repete a palavra e acrescenta o S. Palavras terminadas em R, Z, você acrescenta ES. Palavras terminadas em M, tira-se o M e acrescenta NS. Fica da mesma forma de um substantivo, certo? A mesma regra. Mal, maus. Feliz, felizes. Ruim, ruins. Boa, boas. Caso o adjetivo seja uma palavra que também exerça a função de substantivo, ele fica invariável. Se a palavra que estiver classificando o elemento for um substantivo, ele manterá a sua forma primitiva. Exemplo, a palavra cinza é originalmente um substantivo, porém, se estiver classificando um elemento, funcionará como um adjetivo, ficará então invariável. Grau do substantivo. Quando eu falo em grau de substantivo, eu estou me referindo a aumentativo e diminutivo. Os adjetivos são diferentes dos substantivos na hora de fazer a flexão do grau. Quando nós desejamos intensificar
ou comparar as características de um determinado substantivo, entra em ação o adjetivo de grau comparativo ou o adjetivo de grau superativo. Quando eu falo comparativo, eu estou comparando. Superlativo é em cima, eu sou superior. Grau comparativo. O grau comparativo é utilizado para fazer uma comparação entre dois ou mais substantivos, podendo ser uma comparação de igualdade, inferioridade ou superioridade. Veja exemplo para você entender. O grau de superioridade é quando eu digo assim: Marcos é mais alto do que Pedro, então o Marcos é superior a Pedro. Inferioridade é quando eu estou diminuindo. Marcos é menos alto do que Pedro. Comparativo de igualdade, Marcos é tão alto quanto. Quando eu boto superioridade, eu vou acrescentar mais que. Quando eu vou colocar inferioridade, é menos que. Quando eu vou me referir à igualdade, é tão quanto. Não se pode utilizar mais bom, mais ruim, mais grande, mais pequeno. No lugar desses termos comparativos, você deve usar melhor, pior, maior ou menor. Não existe essa palavra mais bom ou mais ruim, ou mais grande ou mais pequeno. Ou é melhor, ou é pior, ou é maior, ou é menor. Grau superlativo. Nesse grau, os adjetivos nós não estamos comparando uma característica com a outra, certo? No superlativo, a gente não compara uma característica com outra, certo? Mas sim, estamos dando uma intensidade. Quando é intensidade, quando você está acrescentando, é independente. O grau superlativo ele pode ser dividido em relativo e absoluto. A intensidade que queremos dar ao adjetivo é quando ele se refere a um substantivo em relação aos demais seres de uma coletividade. O superlativo relativo é quando intensificamos esse substantivo perto de um todo. Superlativo relativo de superioridade. Quando eu falo superioridade, eu estou sendo mais que a pessoa, mais do que o outro. Laura é mais participativa de todas as alunas da sala. Eu acrescentei o quê? O mais, para dar o grau de superioridade. Superlativo relativo de inferioridade, eu coloco o menos, porque eu estou diminuindo. Laura é a menos participativa de todas as alunas da sala. Certo? Entenderam, né? Quando eu vou falar de superioridade, eu acrescento mais. Quando eu vou falar de inferioridade, eu acrescento menos. Grau superlativo absoluto. O superlativo absoluto pode ser dividido em duas partes: o analítico e o sintético. O analítico é quando o adjetivo é acompanhado de um advérbio, que vai lhe intensificar. Exemplo: a minha boneca é nova e muito bonita. A minha boneca nova é muito bonita. Então, eu usei o quê? Eu usei o adjetivo, o advérbio, desculpa, eu usei o advérbio. Minha boneca é muito bonita. Eu usei o muito, que estou dando um A de crescer, de crescente, não é isso? Vovó é demasiadamente gentil. Ou eu podia botar: a menina ela está infelizmente doente. Quando eu acrescento esse advérbio, esse sufixo mente, também faz parte do analítico. Hoje o dia está bastante frio. Olha o advérbio que eu usei, o bastante. O que eu usei aqui na primeira, minha. Então, o analítico, o superlativo absoluto analítico é quando o adjetivo ele vem acompanhado de um advérbio. O que vem antes? Minha
Depois, a boneca. Nova. Veio acompanhando o Minnie. Muito bonita. O bonito é o adjetivo e o muito é o advérbio. Ele vem acompanhando o adjetivo. Já o superlativo sintético utiliza sufixo no final dos adjetivos. Íssimo, mente, certo? Na maioria das vezes, as palavras acrescentam ao final da palavra sufixo íssimo. Veja os exemplos a seguir. Este vestido novo que Carol ganhou é belíssimo. Esse belíssimo vem de belo, é porque é mais do que bonito, é mais do que belo. Nós tivemos uma tarde agradabilíssima, é mais do que agradável. O carro de papai foi caríssimo, é mais do que caro. Vocês entenderam, né? Então, aqui a tia termina a nossa aula de português. No livro de vocês está a atividade da página 183 até a 187. Tem esse conteúdo lá. É só vocês, no livrinho de vocês, dar uma lida. Acompanhe a nossa aula, certo? Querendo rever, reveja novamente. Ela está lá no nosso site www.escolapequenospasso.com.br. No livro de vocês tem atividade para aperfeiçoar mais o conhecimento de vocês da página 188 até da 188 até a 191, certo? Tem atividade para que vocês possam aperfeiçoar o conhecimento e o aprendizado de vocês, certo? Aqui a tia termina com um grande beijo. Um bom final de tarde. Estudem, façam as atividades, que às 3 horas da tarde a tia espera vocês, tá certo? Um beijo, meu amor.